Espero que todos estejam com muita saúde, com plena saúde. Nós estamos enfrentando um momento de grandes dificuldades. Isso não é novidade para ninguém. E também não é diferente para a Fundação Enori. A Fundação Enori, para aqueles que não a conhecem, foi instituída no Rio Grande do Sul, mediante uma dotação dos colégios notarial e registral. E tem um objetivo precípio de fomentar o conhecimento, especialmente o conhecimento notarial e registral no nosso país. Pois bem, a Fundação, então, eu dizia que não ficou também alheia, não ficou fora dessa situação toda pela qual nós estamos passando de pandemia. Mas, felizmente, dentro dessa circunstância toda, a Fundação conseguiu sair de uma letargia, vamos dizer assim. Todos nós, em um determinado momento, acabamos entrando, mas a Fundação sai desse estado letárgico, né? E hoje tem a grata satisfação de iniciar uma série de lives, uma série de conferências digitais, utilizando esta moderna plataforma. Vejam vocês que a nossa live não usa Facebook, Instagram, ou A, B ou C. A Fundação tem uma plataforma Moodle, que ela já havia adquirido no passado para as aulas em EAD, e hoje nós agregamos um outro software, aí agora não me lembro bem o nome, mas enfim, um software que possibilita, então, a transmissão das aulas, a transmissão das conferências, a transmissão das palestras de forma digital, presencial, né? E nós ficamos muito felizes, nós da Fundação Enori, de hoje, então, poder estar cumprindo com o nosso dever. A Fundação, como eu disse, foi instituída para a finalidade de divulgar o conhecimento na área notarial e registral. E nós hoje, com essa live inicial desta série de 5 lives que faremos, nós retornamos para o nosso lugar, que é, efetivamente, a divulgação de conhecimento. Pois bem, estas 5 primeiras lives, hoje vai ser a primeira de uma série de 5, serão sem inscrições, né? Essa é uma outra diferença um pouco da live promovida pela Fundação. Ela é com login e senha, você faz a inscrição, faz o seu cadastro, né? Recebe um login e uma senha. Então, é um número limitado de pessoas. Nós temos, então, 100 pessoas, 100 inscrições possíveis, tá? São totalmente gratuitas. A Fundação está franqueando essas 5 lives para a comunidade acadêmica. E hoje, então, dentro dessa felicidade que nós estamos divulgando e sentindo agora, nesse momento, hoje nós vamos ter a grata satisfação de receber os protagonistas desta primeira live, que são Renato Martini. Me permita, Hércules, primeiramente citar Renato, porque Renato é um homem de tecnologia, é um homem que veio para o seio do notariado para ajudar a nossa revolução copernicana. Ou seja, Renato criou, juntamente com Márcio Evangelista, tá, o e-notariado, esta plataforma digital que vai permitir ao notariado fazer a sua autodisrupção, ou seja,
nós vamos fazer uma disrupção sem sair do sistema. O taxista saiu do sistema porque o Uber entrou no lugar dele. No nosso lugar, não precisa entrar ninguém, porque nós teremos a ferramenta digital, que é essa ferramenta fantástica que eu conheci, Hércules, lá em Brasília contigo, e conheci com o Renato também, aí em Brasília, vocês estão em Brasília. Então, Renato mais foi presidente da ITI, Instituto de Tecnologia da Informação, né? Renato, seja bem-vindo, Renato. Obrigado, meu caro. E nós queremos aqui até te agradecer, os tabeliões precisam te agradecer muito por ter colocado a tua experiência de 14 anos à frente da ITI, enfim, a nosso serviço, ou seja, a serviço da digitalização dos processos, tá? Da despapelização, enfim, eu ouvi esse termo muito, Hércules gosta muito desse termo. E aí, com isso, eu também digo que o nosso outro palestrante, o nosso conferencista, Hércules Benício, Hércules Alexandre da Costa Benício. Eu nem sabia que era Hércules Alexandre da Costa Benício. Chamava Benício, meu querido amigo, meu colega, presidente da Arpen, Distrito Federal. É isso, Hércules? Também titular do primeiro ofício de notas... Colégio Notarial, viu, Ricardo? Colégio Notarial. Colégio Notarial do isso, tá aqui. Eu sou que nem tem um cara que eles dão um roteiro para ele não lê. Assim, não. Um dia eu chego lá, hein? Hércules, então, é o presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Distrito Federal. Ele é titular do primeiro ofício de notas e registro civil e protesto de títulos de núcleo Bandeirantes, Distrito Federal. Pois bem, estimados amigos, eu tenho certeza que vocês permitem que eu os chame dessa forma. É com grande satisfação que a Fundação Inori os recebe em sua plataforma de ensino digital. Queremos agradecer a gentileza e a presteza que vocês manifestaram de estar aqui conosco nesta noite para dividir os seus conhecimentos. Portanto, muito obrigado, muito obrigado. E antes de passar a palavra para o Hércules, eu falei o Renato primeiro, vou dar a palavra primeiro para o Hércules. Eu gostaria de combinar algumas coisas, tá? A nossa live vai se desenvolver da seguinte forma. Nossos palestrantes falarão, o Hércules falará primeiro, o Hércules numa abordagem um pouco mais jurídica do tema, porque o nosso tema é e-notariado, aspectos técnicos e jurídicos. Então, o Hércules, com certeza, abordará mais a questão jurídica, com foco no provimento 100, etc., etc. E, em seguida, logo em seguida, eu passarei a palavra para o Renato, que também poderá dispor da palavra 20 minutos. E Renato nos trará um panorama sobre a plataforma do e-notariado, a questão técnica, a questão mais dirigida para a informática, para a TI, para a área de TI, certo? As perguntas, eu gostaria de me dirigir ao nosso querido público, né, esse público digital que nos ouve, nos assiste. As perguntas poderão ser feitas no chat que existe ao lado aqui da câmera, do outro lado. Deixa eu ver, assim. Desse lado, do nosso lado esquerdo aqui, ficou meio difícil, vai ter que me ensinar isso aí. As perguntas poderão ser feitas aqui à esquerda para os palestrantes, e ao final, então, nós vamos reproduzir as perguntas e ouvir as respostas dos nossos palestrantes. Por isso, dando continuidade, eu concedo a palavra. Só mais uma coisa, peço para também, se possível, desconectar o microfone, para evitar qualquer tipo de ruído, né? Que fica aquele ruído enquanto o nosso palestrante fala. Tá? Por favor, então. Então, com a palavra está o nosso querido colega Hércules Benício. Só uma vírgula. Um dia eu estava em Brasília e o Hércules me pediu com o meu computador emprestado. Disse assim, me empresta o computador. Quem tu quer com o meu computador? Eu quero reconhecer umas firmas. Aí ele sentou ali, pode pegar.
Aí eu olhei, ele reconheceu umas firmas ali e tal, eu digo, tá aí o futuro. Tá aí o futuro. Hércules, a palavra está contigo. Muito obrigado mais uma vez, meu querido colega e amigo. Ótimo. Muito agradecido pelo honroso convite, viu, Ricardo? Parabéns aí pela plataforma da Fundação Enore do Rio Grande do Sul. É uma honra poder dividir esse momento aí contigo e com o amigo Renato Martini. Dois admiráveis expoentes, sim, do notariado digital. E é muito bom falar sobre algo que representa uma modernidade para os serviços e também de uma utilidade ímpar, principalmente num momento de isolamento. Nós bem sabemos que esse provimento 100 ele não tem vocação de ser temporário, ele é um provimento duradouro e ele é fruto de um amadurecimento porque tramitou o pedido de providências desde 2018, né, no CNJ. E eu me lembro, em dezembro de 2018, o Renato, no cartório do Núcleo Bandeirante, instalando a autoridade certificadora. De lá, eu achei isso tudo tão chique, fiquei muito feliz em poder responder a uma demanda social que era de reconhecimento de firma eletrônica, né? A pessoa assinou eletronicamente e queria que o cartório dissesse: reconheço que essa assinatura é do fulano de tal, é uma assinatura eletrônica, digital, e aqui, tecnicamente, o Renato vai bem poder dizer o uso do certificado digital que empresta à assinatura um atributo mais poderoso de integridade e autoria do documento, né? Algo muito mais forte, o certificado digital, do que uma assinatura com login e senha, qualquer outro tipo de assinatura. Pois bem, mas desde dezembro de 2018, o e-notariado ele já engatinhava e já estava no ar para a prática de serviços. É certo também que hoje a gente vai falar do módulo de assinatura de documentos eletrônicos, então, escrituras, procurações, testamentos, atas notariais. E daí a gente pode falar um pouquinho como vai ser o futuro das assinaturas, dos reconhecimentos de assinaturas em instrumentos particulares. Por exemplo, a autorização de viagem do provimento 103, que a gente deve tratar aqui também um pouquinho, nada mais é do que um reconhecimento de assinatura em um instrumento particular, que é um formulário de autorização de viagem, para que menores desacompanhados possam viajar para fora da comarca onde residem ou para fora do país. Mas, pois bem, é uma alegria poder falar aqui, ainda mais sabendo que o Rio Grande do Sul é vanguarda, né, no notariado digital, com o provimento 10, que já autorizava a assinatura remota na prática de atos notariais. E o que vale a pena dizer é que há essa demanda não é algo de episódico, o Renato vai poder apresentar números concretos do que notários já fizeram no país nesse breve 1 mês e pouco de existência, né, do provimento 100. E é um provimento que chega em boa hora, dado o isolamento imposto pelo cuidado contra essa doença Covid, né, e essa infecção do novo coronavírus, vem em boa hora, e ele, em termos jurídicos, é um provimento que está muito bem tratado. Primeiro ponto, desde 2001, nós temos no Brasil a possibilidade de produção de documentos eletrônicos com validade e eficácia. Certo é que os documentos eletrônicos foram devidamente regulamentados pela medida provisória 2200. Então, juridicamente, os documentos eletrônicos já eram válidos e eficazes? Sim. De que forma eles eram validados? A medida provisória traz 2 modelos de validação de um documento eletrônico. Ou bem, este documento é assinado utilizando-se um certificado digital produzido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, infraestrutura essa que teve dentro da presidência do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação o nosso admirável Renato Martini,
cuja obra eu não me canso de citar em relação à desterritorialização da tecnologia, questão do tempo, qualquer momento eu posso praticar um ato. E mais, se eu estou aqui, eu estou presencialmente com vocês, mas mediado por tecnologia, né? E é bem interessante essa quase como que onipresença da internet. Pois bem, o certo é que eu poderia produzir um documento com assinatura por certificado ICP Brasil, e aí essa assinatura ela produz eficácia erga omnes. Ela tem o atributo do não repúdio, da não discriminação. Todo documento assinado com o ICP Brasil, ele deverá responsabilizar o seu signatário. Por quê? Porque a pessoa que tem um certificado, um token, um smart card, no âmbito do ICP Brasil, quando alguém coloca a assinatura dele em algum documento, quer dizer que ele é que assinou. E daí a gente vai verificar que ele vai ter que se esforçar para produzir provas em relação a eventual furto ou coação para assinatura de documentos. Mas o certo é que há esse atributo. Uma outra forma de assinar só valia entre as partes. Por exemplo, se eu estou de acordo com o Ricardo Collet, que caso eu assine o contrato de locação, porque eu estou morando no imóvel dele, e ele fala, eu aceito que você assine por meio de um envio de um e-mail para mim. Você manda uma mensagem eletrônica, isso é suficiente sair da sua caixa de e-mail. Se a gente firma um negócio jurídico e diz que a plataforma, o mero provedor aí de um endereço eletrônico seria suficiente para comprovar uma assinatura, isso poderia valer entre partes, mas não para terceiros. Interessante que isso está no parágrafo 2º do artigo 10. Agora, olha a inteligência do provimento 100 do CNJ. Ele, verificando a fé pública do tabelião, ele diz, tabelião, você pode usar uma plataforma criada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, que tem as suas declarações de prática de certificação. A raiz que a autoridade certificadora raiz não está no âmbito do ICP Brasil, logo, fica mais controlado por meio do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, qual vai ser a formatação dessa autoridade certificadora e quais são as regras para a emissão de certificados. E diz o seguinte, tabelião, você que expede um certificado digital e tem com os seus usuários, os seus clientes, um negócio, um contrato dizendo que os seus clientes aceitam usar um certificado que você, tabelião, emite, é certo dizer que você recebe a manifestação de vontade do seu cliente, coloca essa manifestação num documento chamado escritura pública, procuração ou testamento, seu cliente assinando, você vai finalizar o seu ato notarial utilizando seu certificado ICP Brasil. Olha a inteligência. Ora, se o tabelião declara que Ricardo, Renato assinaram a escritura e ele, tabelião, finaliza o ato com o certificado ICP Brasil, todo mundo precisa acatar a existência desse negócio jurídico entre Renato e Ricardo. Por mais que Renato e Ricardo tenham assinado com o certificado fora do âmbito da ICP Brasil, a fé pública do tabelião que intermediou o negócio jurídico será suficiente para dar força erga omnes, ou dizer, oponibilidade contra todos em relação a esse negócio jurídico. Há uma inteligência no provimento 100 que é propriamente expandir a fé pública do tabelião por meio de certificados que foram gerados numa relação tabelião-cliente, mas que produzirão efeitos com o traslado ou certidão emitido pelo tabelião. E isso, há uma inteligência ainda maior do provimento 100, que é integrar a base de dados de todos os tabelionatos do Brasil. É incrível como os tabeliães produzem um serviço de qualidade, adequado, com eficiência e segurança, mas não contavam com uma base compartilhada de identificação de pessoas. Ora, se eu identifiquei um certo alguém aqui no Distrito Federal,
Por que essa massa crítica não pode ser utilizada pelo tabelião Ricardo Collet no Rio Grande do Sul? Essa massa não pode ser desperdiçada. O provimento 100 é como que um grito contra o desperdício de experiência. Vamos usar a experiência e aproveitá-la. Ora, se você já fez todo um esforço de analisar a identidade de uma pessoa, até fazendo batimento da biometria facial dessa pessoa com a base do Denatran, por exemplo, via DataValid, que é um sistema processado pelo SERPRO, por que outras pessoas vão desperdiçar essa energia devotada pelo primeiro tabelião que identificou uma dada pessoa? Olha a inteligência disso. E isso gera uma paz de espírito, uma firmeza, uma segurança maior. É mais fácil trabalhar de forma cooperativa e não competitiva. Isso gera menos responsabilidade civil para o tabelião. E então essa inteligência é forte e é louvável que nós tenhamos um provimento que, inicialmente, consegue fazer espraiar a fé pública do tabelião, veiculada por certificados notarizados. E depois essa fé pública assinada com o ICP Brasil para o mundo, né, com eficácia para o mundo. Essa integração de bases. E vamos dizer mais, para além da racionalização quanto à identificação de pessoas, nós temos uma racionalização quanto ao carregamento de informações para uma central notarial. É certo que o provimento cria uma matrícula notarial eletrônica com a intenção de uniformizar a escrituração de documentos. E também, e isso é interessante, que vai facilitar a busca por todos em relação a busca, que eu estou falando pelas autoridades públicas e pelos tabeliães, em relação aos atos já praticados. Ora, se eu lavrei um subestabelecimento aqui no Distrito Federal de uma procuração que fora outorgada no tabelionato Ricardo Collet, por que eu vou demorar em informar o Ricardo sobre esse subestabelecimento? Imediatamente eu já posso dizer para o Ricardo via uma comunicação entre os cartórios. Isso aqui é uma inteligência que decorre do sistema. Outra coisa que vale a pena dizer do provimento, ele vai viabilizar um tráfego de informação muito mais inteligente para o registro imobiliário. Ora, se eu estou dizendo que o provimento busca uma certa uniformidade de comportamentos, é claro que, a partir do momento em que já haja um volume importante de informações no nosso repositório, aqui na plataforma e-notariado. É certo que um passo adiante vai ser o registrador de imóveis vai recepcionar todas essas informações de forma eletrônica com dados estruturados. O Renato vai poder falar para a gente sobre a não complexidade de extrair informações estruturadas de um PDF-A. E isso é um mérito também da plataforma. E algo bastante inteligente também é o estabelecimento de requisitos para a videoconferência e a assinatura. Olha que interessante. Nós, antes do provimento, tínhamos diferentes regras locais que não necessariamente possuíam rigor ou que determinavam o rigor do tabelião na aferição da capacidade das partes. O que fez o provimento CNJ 100? Mesclar, né, ou conjugar o rigor da certificação digital com o rigor da videoconferência. E videoconferência, todos sabemos que denota uma presencialidade mediada por tecnologia. Quando eu estou comunicando com os senhores, fica mais fácil, de eu fazer a minha prova de vida. Quer dizer, se eu estou falando aqui neste momento, eu estou vivo. Segundo, vocês podem capturar a minha biometria facial e, eventualmente, ir para a base do Denatran e dizer, será que esse sujeito que está diante dessa webcam é o Hércules mesmo? Deixa ele falar um pouquinho e, nesse meio tempo, eu faço um print screen da tela aqui, já jogo ali no DataValid do SERPRO e verifico se esse sujeito, qual é a probabilidade de ele ser o Hércules. Vocês vão ver que no score dado
pela plataforma, pelo módulo identificação de pessoas, a chance é altíssima de eu ser o Hércules, vai estar lá para 98%. Aí o Renato vai falar como é que é essa... Por que a plataforma ele não diz que é o Hércules, mas sim que tem altíssima probabilidade de ser o Hércules, né? Alta ou altíssima probabilidade. Algo importante de nós levarmos em consideração. Mas, para além disso, vale a pena mostrar que o tabelião é indispensável como consultor jurídico qualificado, pelo que não é suficiente a frieza de uma assinatura digital, de uma assinatura por certificado digital. Faz-se necessária a videoconferência. E é uma videoconferência que o amigo Ricardo até disse, olha, a gente está fazendo uma disrupção interna, intestina. Essa disrupção bem mostra o valor do tabelião. Não é só um robozinho colhendo assinaturas frias. Existe aqui um tabelião intermediando e verificando se há livre, espontânea e clara manifestação de vontade. Isso se faz como reforço da manifestação feita com certificado digital, o reforço dado pela videoconferência. Então, para que há um encadeamento e há também um enaltecimento quanto à fé pública notarial. O que a gente pode dizer é que, em termos jurídicos, o provimento foi bem idealizado em termos de validade e eficácia desses atos notariais. E também quanto à uniformidade. Como é que eu faço a videoconferência? Ora, eu, Hércules, geralmente aguardo as pessoas assinarem com os respectivos certificados digitais e na videoconferência eu inicio me identificando o cartório, identificando o livro, as folhas, a data e o horário, e verifico se as pessoas ali presentes são elas mesmas. Por quê? Porque eu tenho a identidade delas no meu dossiê. Por óbvio, para eu praticar um ato, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física, eu tenho o RG e o CPF, no caso da pessoa jurídica, dos representantes da pessoa jurídica, no caso da pessoa física, dela mesma. Então, é certo que eu vou poder checar se aquela pessoa que está do outro lado da tela guarda linhas de identidade com o documento que eu possuo na minha frente, na minha mão. E a plataforma, em breve, né, Renato? Ela já vai, no momento da videoconferência, disponibilizar para o tabelião a foto da identidade da pessoa ao lado. Então, tabelião, por hora, hoje, ele faz isso verificando o dossiê, mas isso vai estar bem mais amigável também num breve tempo. Mas o certo é que nós qualificamos as pessoas, identificamos novamente, a despeito de já terem assinado com o certificado digital, e eu digo quais são os elementos fundamentais daquele negócio jurídico firmado. Se for um negócio jurídico, e pode ser, eventualmente, uma declaração de paternidade, que aí é um ato jurídico não negocial, e por isso eu vou verificar se o pai ele confirma confirma a paternidade. É certo dizer que isso é facultativo, né? Ninguém precisa de um instrumento público para reconhecer a paternidade. E digo mais, é facultativo esse ato que eu acabo de dar exemplo, e é facultativo também o uso da plataforma, porque quem não quiser usar a plataforma poderá fazer isso pessoalmente. Agora, uma pergunta, Hércules, termos jurídicos, o que você tem a dizer de peculiar em relação aos atos ou negócios firmados via plataforma? É peculiar, por exemplo, a prática de um ato de um testamento. O testamento, diferentemente das outras escrituras que eu vou lavrar, o testamento vai me exigir a presença de pelo menos 2 testemunhas, testamento público. E mais, diferentemente dos outros atos que eu pratico, em que eu coloco só o que há de elemento principal de uma escritura pública, no testamento eu vou fazer a leitura integral do testamento. Né? Já é um ato mais caprichoso. Mas sou entusiasta do testamento por videoconferência porque eu estabilizo a prova de que a pessoa do testador está lúcida e articula as ideias com clareza. Isso é muito melhor para um juiz que vai receber uma impugnação para uma decretação de anulação de um testamento, quando ele pode verificar a
lisura e a manifestação clara e inequívoca de vontade. Então, em relação ao testamento, nós temos algo de peculiar. Nós poderemos falar também quanto a reconhecimento de firma. O provimento 100, no artigo 23, ele dedica 2 incisos para o reconhecimento de firma. Ele fala no inciso 23, no inciso 3, que compete exclusivamente ao tabelião de notas reconhecer as assinaturas eletrônicas apostas em documentos digitais, assinaturas eletrônicas. E foi essa referência feita pelo amigo Ricardo Collet no início dessa nossa videoconferência. Ele falou: o Hércules praticou o reconhecimento de assinaturas digitais, né? O reconhecimento dessas assinaturas. E eu disse, este documento é autêntico porque foi usada uma assinatura no e-notariado. E eles possuíam assinatura de e-notariado. Para além desse tipo de assinatura, né, reconhecimento de assinatura eletrônica, tem o inciso 4, que é realizar reconhecimento de firma como autêntica em documento físico. É possível, sim. Se eu tenho esse documento, um DUT, a pessoa me apresenta, o documento ele está sem assinatura. Por videoconferência, eu vejo que ela assinou de forma autográfica e eu sei que ela é ela mesma, porque, de fato, eu já tenho relacionamento com esse cliente e ele também tem um certificado e-notariado, eu vou ficar tranquilo em dizer que ele manifesta a intenção de assinar aquele DUT. E aí aí o DUT a gente pode verificar, pode ter uma comunicação eletrônica do DUT ou pode ter a comunicação papelizada do DUT. Alguém vai levar ao cartório este documento para a posição de uma etiqueta de reconhecimento de firma da assinatura autográfica da pessoa. Em breves linhas, Ricardo, seriam essas as mensagens que eu teria a tratar quanto à juridicidade do provimento, quanto à felicidade. Foi muito sagaz o provimento. No momento oportuno, já na fase de debates, nós vamos tratar de aspectos controvertidos deste provimento, que, por exemplo, tem a ver com a territorialidade, que entendo que tenha sido feliz a restrição da territorialidade no caso do ato eletrônico, até para evitar concorrência predatória entre unidades federativas, e entendo que tenha sido feliz a definição quanto à possibilidade de o adquirente poder optar pelo tabelião do município de onde ele esteja domiciliado. Em linhas gerais, então, são essas as primeiras mensagens sobre este provimento número 100, que viabiliza o atendimento de demandas importantes da sociedade. Parece óbvio que nós precisamos aplaudir um movimento de eletronificação. E isso, por que é óbvio? Porque um movimento como esse enaltece a fé pública do tabelião via videoconferência e viabiliza o foco no cliente. Os usuários do serviço necessitam, clamam, rogam por prestação de serviço à distância, sem fragilizar a segurança jurídica de um ato notarial. Renato Martini, acredito que seriam essas as ideias iniciais, e verificando que o nosso presidente, ele, neste exato momento, não está com a câmera ativada, eu já pergunto se você já poderia tratar Ou seja, o nosso Collet, além de não ler o roteiro, ainda sumiu. Exato, mas ele já logo aparece. Maravilha. É isso aí, obrigado, meu caro. Prazer estar aqui com todos, prazer estar aqui com o Hércules, foi um grande parceiro aí nessa jornada nos últimos anos. É um entusiasta, é um sujeito que está sempre disponível. Tem um jargão na tecnologia que a gente chama de beta-testador. Beta-testador é aquela criatura que pega o software ainda em estado inicial do teste, e mexe, e fuça. O Hércules tem esse espírito aí dessa ousadia e de ser um testador por natureza desse esforço todo. Então, eu queria agradecer ao nosso Collet, que voltou. Seja bem-vindo, joia. Voltou. Mas aqui na minha tela, eu estava presente na minha tela.
Não. Excelente. Collet, eu tinha dito que, num primeiro momento, as informações gerais a passar sobre a juridicidade do provimento seriam essas, mas eu não entrei em aspectos mais nervosos, por exemplo, como a limitação territorial. É isso. Então, nesse momento, eu devolvo a palavra para o presidente Ricardo Collet, agradecendo pela oportunidade de estar aqui nesse painel tão agradável com os diletos amigos Renato e Ricardo. Hércules, muito obrigado, Hércules. Tu é uma pessoa muito articulada, tu é um cara muito eloquente, tu é um cara muito coerente, e tu é um cara que não fala bobagem, eu nunca vi tu falar bobagem. É diferente de mim, a minha roteirista que ela não fala bobagem. Mas realmente teremos questões ainda a conversar, tá? Fica aí, não foge. Em seguida, então, eu passo a palavra, como prometi, ao nosso Renato Martini, o homem da TI, o homem da tecnologia. Contigo, Renato, a bola. Eu já tinha dado boa noite a todos, boa noite ao Collet, boa noite ao Hércules, deixar aqui a minha satisfação de poder bater esse papo, né? Hoje de manhã, quando porque a gente não vem só para fazer o live, a gente de manhã já faz o treinamento, reúne, o negócio aqui é profissional. Então, a gente hoje de manhã, por volta de 11 horas, a gente sentou, né? Combinamos tudo antes do Hércules chegar, porque o Hércules é eloquente demais. Eu falei, vamos combinar antes do homem chegar, senão o homem chegar aqui, ele não vai... Brincadeira, mas a gente mais ou menos combinou o papo de hoje. Eu falei assim, não vou fazer aquelas apresentações passo a passo, né? De clica aqui, clica ali, aperta o botão tal, essa espécie de guia de sobrevivência dentro do notariado, porque só de live eu fiz uns 4 sobre isso. Tudo está no YouTube, está nas redes sociais, está no site do Colégio Notarial Conselho Federal, tem um monte de vídeos com esse passo a passo, além de documentação de manuais que vocês podem ter esse guia de sobrevivência, né, esse manual prático para o uso da plataforma, como de qualquer plataforma tecnológica, né? Você tem que aprender a usar, né? Então, eu acho que seria até um desperdício assim, usar o Collet e o Hércules para a gente fazer uma coisa assim, muito pé no chão, muito, muito concreto. Então, eu acho que é mais interessante fazer o debate mais conceitual, né, das partes nervosas, como disse o Hércules, né? Eu acho que é mais interessante do que a gente ficar nesse passo a passo, que isso vocês vão encontrar aí um monte de vídeos desse aí que a gente tem feito nesse pouquíssimo tempo, né, que o provimento, o Hércules me lembrou agora do dia 26 de maio, né? Então nós estamos com pouquíssimo tempo ainda, então há muito a ser construído e muito a ser feito. Então acho que é importante levar isso em consideração. O e-notariado, ele é uma plataforma orientada a serviço, orientada a aplicações. Ele foi pensado para ser uma arquitetura com uma identidade única, né, com uma carinha única, um ambiente único operacional, ou seja, o notário, ao fazer o ato notarial eletrônico nas suas diversas modalidades, ele não vai percorrer diferentes aplicações, essa que faz isso. Não, é um único ambiente. Né? Isso foi pensado por todos, né? E notariado é um trabalho coletivo, tá? De muitas cabeças, de muitas contribuições, de muita gente que interagiu, que deu pitaco, que deu opinião. Hoje, inclusive, também, né? Hoje a gente tem um grupo enorme aqui em Brasília dando suporte, atendendo telefone, respondendo e-mail. Então, é um trabalho coletivo. E isso foi pensado para ser um ambiente operacional. Então, quando você fala e-notariado, você está numa plataforma. Isso não é modo de dizer. Realmente é um ambiente único, orientado a serviços, porque cada aplicação que o notário faz no balcão, faz na sua instalação física, isso vai virar um módulo, vai virar uma aplicação dentro do notariado, correspondendo ao mesmo ambiente, à mesma identidade visual, e como que espetados no que a gente, no jargão, chama de barramento. Esse barramento é essa disciplina da identificação que o Hércules chamou a atenção muito bem. O notariado ele tem um módulo para identificar pessoas de forma inequívoca, porque a fraude de identificação é um flagelo nesse país. Né? É um flagelo para todos, para o sistema bancário, para o sistema tributário,
para o sistema eleitoral brasileiro e também para o notário, né? Para o sistema notarial brasileiro. Então, você tem ali um barramento que é um mecanismo de identificação biométrico, biográfico, e tem um motor do que é uma autoridade certificadora que a gente chamou de forma, vamos dizer assim, metafórica, de autoridade notarial, que é a produção de uma credencial digital, né, para o notário entregar os seus prepostos, a sua equipe, né, porque o notariado, quem está nos ouvindo e trabalha numa serventia, já navegou ali, já viu que você não entra com login e senha, não existe esse negócio de login e senha. Ali você só entra com essa credencial digital chamada notariado. É com esse certificado digital, e é um certificado digital, ainda que não na cadeia da ICP Brasil, ainda que não na infraestrutura da ICP Brasil, como o Hércules ressaltou, ele respeita a mesma padronização técnica. Não inventamos nada do outro mundo, nenhum certificado digital marciano, não. É o mesmo padrão mundial e global. E o e-notariado foi pensado originalmente e encontrou essa coincidência e ele foi harmônico com o provimento 100. Ele foi pensado para ser agnóstico em termos de tecnologia da assinatura digital. Então, ele aceita um certificado digital da SPB Brasil e aceita um certificado digital do e-notariado. Então, isso não foi nenhum esforço, teve que ser feito fora da plataforma, isso já tinha sido concebido assim. O provimento ele fez no artigo 3º, inciso 4, quando ele fala dos requisitos do ato notarial eletrônico, ele consagra uma assinatura digital da ICP Brasil. Isso, não pensem vocês que não deu um monte de debate, de certa dificuldade a muitos colegas aí do Collet e do Hércules, tá? E das equipes dos cartórios, porque é ICP Brasil ou é notariado? É notariado e ainda tem o certificado notarizado, que é a expressão que o provimento consagrou, tá? E aí ele fala que tudo isso tem que acontecer no e-notariado. Aí ele fala, então o cliente não pode usar ICP Brasil, porque tem que ser no e-notariado, só que é na plataforma do e-notariado. Então, essas terminologias deram uma confusão inicial, e isso nada que o ser humano não aprenda. O tempo vai aprendendo, vai tirando de letra. Eu falei agora, um pouco antes da gente entrar, do dia 26 de maio para cá, dentro do notariado, o notário brasileiro já produziu 3.500 atos notariais eletrônicos, usando a plataforma, ou seja, em menos de um mês. Então, é um sucesso do ponto de vista da produção dessa plataforma. É um canal de relacionamento estável, tecnologicamente estável, é um ambiente único para o notário, e ele tem se mostrado muito interessante, de maneira a ser um canal não único, obviamente, que a humanidade não vai deixar de fazer o ato tradicional, o ato em papel, né? E nem o provimento produz isso. O provimento produz, ele consagra a plataforma do notariado como a única plataforma para o ato notarial eletrônico. Mas se você quiser, o Hertz falou, fazer um ato notarial tradicional, com papel, você vai se deslocar para a instalação física de um cartório e fazer naturalmente a procuração, a escritura pública, etc. Então, pois bem, o e-notariado ele é uma plataforma, com vários módulos, várias aplicações. Eu já vi uma pergunta aqui, alguém fala, e tal aplicação? A gente recebe muito, e tal aplicação? Provimento 103 consagrou uma específica, né, que é a autorização de viagem de menores, que o Hércules participou desde as concepções iniciais desse projeto há 2 anos atrás, né, que estávamos à espera desse provimento. Tudo isso é software, gente. Tudo isso é desenvolvimento. Tudo isso tem custo. Tudo isso tem tempo, né? Tem que ser desenvolvido, tem que ser integrado, tem que produzir manual, tem que treinar as pessoas. Então, isso virá com o tempo, né? O doutor Jocenildo, numa das lives dele, né, o juiz auxiliar do ministro corregedor, ele disse assim, vamos deixar o provimento respirar. Ou seja, vamos, com tão pouco tempo, há muitos ajustes finos, correções, novas ideias, novas proposições.
O artigo 30, que é aquele que fala na escritura, no documento híbrido, por exemplo, ele também é outro que se submete a muitos debates, a muitas discussões, né? Que ele concebe essa possibilidade de você, do tabelião, né, e dos seus prepostos, produzirem, digitalizarem um documento que é assinado de forma manuscrita, né? Ele carrega dentro da plataforma do notariado, a outra parte assina um certificado digital ICP Brasil ou não, né? E o tabelião assina, por fim, de forma mandatória com o ICP Brasil. E é interessante considerar que há 2 semanas atrás saiu uma medida provisória 983, né, que, curiosamente, consagra o desenho, esse aspecto mandatório do tabelião assinar com o ICP Brasil, porque ele diz que ele cria uma nova disciplina de assinaturas digitais, ele fala no gênero assinatura eletrônica e 3 espécies de assinaturas dentro da assinatura eletrônica. Ele chama de assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada, que é a assinatura da ICP Brasil. E ele diz num artigo, para atos de transferência e registro de imóveis, tem que ser assinatura qualificada, leia-se, tem que ser ICP Brasil. É evidente que é uma medida provisória, acabou de chegar ao Congresso, vai tramitar, vai ser submetida, vai ter um relator, vai ter emendas, né? Não sei o que virá disso aí, mas ela coincide com esse desenho do tabelião, manda de forma mandatória, de forma obrigatória, de forma compulsória, assinar o ato notarial eletrônico com ICP Brasil. Da mesma maneira que o provimento 103, ao falar da autorização de viagem, de forma coerente, ele também produz a mesma disciplina. A questão da videoconferência, foram 2 componentes, Hércules vivenciou tudo isso, né, no último mês, que foram inseridos dentro do notariado. Um módulo correcional. A gente recebe, às vezes, muitas queixas e muitas reclamações, mas o Colégio Notarial não tem o trabalho de auditoria ou fiscalização da plataforma, por isso vai haver um módulo correcional para as correições fazerem o acompanhamento do ato notarial eletrônico. Hércules se lembra que isso foi um item obrigatório de exigência do Conselho Nacional de Justiça, e a questão da videoconferência, que não tinha sido pensada originalmente, né? Que é uma ferramenta interessante. Eu sou defensor da ideia do conceito de plataforma tecnológica. Uma plataforma tecnológica ela é rica se ela bota todas as ferramentas disponíveis, não é só uma. Biometria sozinha não é a salvação da pátria, não resolve tudo. Login e senha é arriscadíssimo, não resolve tudo. Pode ser inserido dentro de ambientes que não são tão críticos. Certificado digital, ele já traz uma disciplina maior, né, para trazer integridade, autenticidade a um documento nato digital. A videoconferência, uma sessão interativa de videoconferência, é uma ferramenta muito rica, né? O Hércules já anunciou isso, virá aí uma versão nova da plataforma, aqueles que já estão aqui nos vendo, né? Virá versões novas, a gente está trabalhando aí incessantemente. Isso é uma plataforma viva, notariado. De forma imediata, né, nas próximas semanas, vai vir aí uma série de novidades, inclusive a incorporação, a integração definitiva da videoconferência ao ambiente. Mas já não está hoje? Não está. A gente teve que colocar o desenho de hoje, a concepção de hoje, para atender de forma imediata ao provimento, para o pessoal não ficar chateado e não poder fazer ato notarial eletrônico, porque a videoconferência ela é obrigatória, é isso? Ou seja, o ato notarial eletrônico ele exige uma assinatura digital e exige a videoconferência. As 2 coisas integradas trazem uma força tremenda do ponto de vista de segurança e de comodidade ao usuário, né? Também não basta só comodidade, tem que ter segurança. O que dá essa integridade e a manifestação da vontade é a assinatura digital, né? Que o cliente poderá, como eu já disse, usar um certificado notarizado ou produzido pelo tabelião,
ou poderá usar o da ICP Brasil e o tabelião, por fim, usará o da ICP Brasil. Isso vai produzir um documento eletrônico, um documento digital, no formato PDF, né? Como o Eco chamou a atenção, que é o formato, vamos dizer assim, de visualização mais fácil do ser humano, né? PDF/A, é aquele assim, documentos que tenham longevidade, o provimento fala nisso, também é objeto de muito debate, muita pergunta das equipes que estão nos cartórios brasileiros, nas serventias brasileiras. É tipicamente um documento chamado PDF, que é um documento portável, é um documento de visualização fácil para o ser humano e que por ser /A, esse A é assinatura, ele é apto a receber uma assinatura digital. Isso blinda esse documento. Ele plasma a assinatura das pessoas, das partes, com seu certificado digital ICP Brasil ou não, garante a integridade, a autenticidade, o não repúdio desse documento, e o tabelião ainda guarda de brinde, digamos assim, a videoconferência para a manifestação das vontades, para toda aquela cerimônia, né, que é necessária nesse tipo de ato. Eu acho que o Eco chegou a tocar na questão do testamento, né? Eu acho que, quem sabe, um dia a gente não pode produzir para o notariado uma aplicação específica para cuidar disso e que ainda criptografe os dados, né? O ambiente do notariado, ele é um ambiente virtualizado, ou seja, ele é integralmente em nuvem. Ou seja, isso foi também... Por que hoje nós temos 3.500 atos já produzidos dentro do notariado em pouco mais de um mês? É porque não há instalação física em cartório. A gente não faz aqui uma equipe, sai instalando data center, cartório fora. Não, isso é tudo em nuvem. Está tudo no ambiente de nuvem. Da forma mais segura, com todas as boas práticas, com todos os critérios de segurança, né? Que nós e o mundo inteiro usa, porque todo mundo usa a tecnologia chamada em nuvem. O seu banco usa, o governo usa, toda a área privada e pública hoje usa as tecnologias de nuvem porque elas são mais baratas. Ou seja, a gente não precisa instalar nada fisicamente no cartório. O tabelião precisa produzir o seu certificado junto ao Colégio Notarial do Brasil. Isso é produzido de forma remota, ele assina o seu termo de titularidade com o certificado digital da ICP Brasil, ele ativa a sua autoridade notarial e imediatamente ele está apto a produzir um ato notarial, a fazer uma escritura digital, a fazer uma procuração, tá? De forma imediata. A já emitir o certificado para os seus prepostos, para a sua equipe, para o seu substituto, para os seus escreventes, e de imediato já atender ao público. Por isso essa rapidez, sem dúvida, e com um crescimento escalar. Vejam bem, se em um mês eu já tenho 3.500 atos notariais assinados, você imagina daqui a um ano, né? Nós já temos 800 serventias credenciadas hoje no notariado. Você imagina daqui a um ano, são 8.600. E sabe o que vai ser? E com isso eu já vou encerrando, até porque nós já estamos estourando o nosso tempo. Com isso eu já vou encerrando a minha fala. O bacana no notariado, o rico nele, é que ele vai conceber o notariado brasileiro não como átomos isolados, mas como uma rede, né? Da mesma maneira que esse Facebook que você frequenta, o Twitter, o Instagram, isso são redes, né? Típicas da sociedade da informação, da infraestrutura da informação. O e-notariado, ele vai criar uma rede para o notariado. Hoje, dominantemente, usa-se a ICP Brasil, mas o notariado ainda não formou uma rede. O dia que esses 8.600 tabeliães começarem a se movimentar, eu garanto para você que a gente vai ter aí uma força muito grande. E quem tem nesse país uma rede de 8.600 instalações físicas espalhadas pelo Brasil? Muito poucos têm isso, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante no notariado. Eu acho que é isso, meu caro Hércules e Colette. Renato, obrigado, Renato. Teus aportes técnicos, como sempre, foram de grande valia para nós, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, somos
desconhecedores da questão, da questão técnica, da tecnologia, né? A gente estuda, né? Estuda, tenta, mas às vezes tem conceitos que extrapolam um pouco a nossa ideia, e com isso eu digo que a tua forma, Renato, de colocar essas questões para nós é muito eloquente, porque desmistifica muitas coisas, né, que são estranhas para nós. Mais uma vez, eu não vou me cansar de estar aqui agradecendo a todos, dizer que o horário, a plataforma da Fundação tem uma virtude. Não é que nem aquelas lives que terminou o horário, todo mundo desaparece, todo mundo. Não, essa é a grande vantagem da plataforma nossa, é que ela é uma plataforma que não tem uma limitação temporal que nos tira do ar, entendeu? Bom, com isso, então, eu vou passar aos nossos interlocutores. Antes, eu quero agradecer a todos os que estão nos assistindo, todos os colegas, todos os advogados, todas as pessoas da comunidade jurídica. Eu quero agradecer em especial os meus colaboradores lá do 14º Tabelionato, que estão nos assistindo, e que no dia que saiu o provimento 100, foi uma quarta-feira, se não me engano, uma quinta-feira, e eu disse para eles, olha, vocês têm até segunda para a gente assinar uma escritura digital já no e-notariado. E o pessoal se puxou. A equipe da Cristiane, a minha gestora geral, minha substituta geral, Jordana, Alessandra, Adeline, que estão ali nos assistindo, eu vi aí, se mais alguém eu não me esqueço. Quero dar os parabéns para a equipe do 14º Tabelionato, que comprou a ideia do e-notariado, e o Renato me disse hoje de manhã, estamos entre os 25, dos 800, os dois. 25 do país. Hã? Os dois, você e Hércules. Estamos entre os 25. Em emissões de certificados, Renato? Em atos notariais. Em atos lavrados. Tá? Claro que, como disse muito bem o Hércules, nós vínhamos na senda do provimento 10. O provimento 10 foi o nosso professor primário, vamos dizer assim. Ele nos deu sabe, quando a gente não entrou em alguma coisa que a gente não conhecia ou desconhecia totalmente. Então, a gente tinha o provimento 10, tínhamos a cartório digital, vínhamos assinando os atos, né, e migramos para o e-notariado, e hoje estamos trabalhando dia a dia, Renato. Eu imagino como deve ser difícil a implantação, como tu falaste, um sistema que não é um sistema que faz A, mas é um sistema que faz A, B, C, D, E, F, G, e não sei até quando vai, que contempla uma questão muito regulamentada, uma atividade, um setor extremamente regulamentado, e isso o CNJ, tá? Então, sabemos das dificuldades e vamos trabalhar juntos. Na verdade, a minha palavra para os meus colaboradores lá do 14º Tabelionato é: vamos ajudar o e-notariado a nos ajudar. Porque, como eu disse no começo da minha fala, o e-notariado é a nossa autodisrupção. É a nossa tábua de salvação. Vamos falar uma expressão bem simples. Então, vamos ajudar a nossa tábua de salvação a nos salvar. Tá? Então, conte sempre conosco aqui em Porto Alegre, no 14º Tabelionato, e tenho certeza que os outros colegas que estão nos ouvindo também estão alinhados com esta proposta do e-notariado. E uma das pessoas que é muito alinhado, tanto ele quanto a esposa, são nossos colegas, meus vizinhos, moram aqui do meu lado, o Eduardo von Millen e a Jennifer Castelã, o Eduardo Tabelião em Barros Cassal e a Jennifer Tabelião em São Leopoldo, são muito engajados. E o Eduardo nos pergunta para os nossos palestrantes o seguinte, ó: boa noite, o e-notariado é muito bem-vindo. Aproveito para perguntar
quando teremos as demais funcionalidades, reconhecimentos e autenticações digitais? Não sei quem é que se habilita a responder. Aliás, Colete, porque a gente vai falando aqui, mas a gente fica com o olho aqui à esquerda, né? E aí eu vi a pergunta do Eduardo, foi essa que eu me referi aqui, ó, né? Que o Eduardo perguntou, né? A gente recebe, Eduardo, muitas essas perguntas de novas funcionalidades. Hoje, assim, de forma imediata, a gente está fechando essas exigências, estabilizando essa questão da videoconferência integrada à plataforma. Vai vir uma versão nova do app, a gente vai integrar. Quem conhece o notariado, e Hércules conhece muito bem, né? A gente vai integrar a identificação de pessoas, o ambiente de identificação de pessoas, que é esse que consulta o Denatran para receber um score. A gente vai integrar isso com o ambiente de geração do motor da AC, da N, né, para gerar o certificado. Então, tem uma série de projetos que estão acabando aí, que estão sendo finalizados, e depois virá, inevitavelmente, a autorização de menores, né? Até porque a gente tem aí tem tempo para botar isso no ar. Provavelmente, Eduardo, eu acredito que até... vou arriscar aqui um prazo, tá? Depois você não me xinga, tá? Setembro, outubro desse ano, eu acho que a gente pode começar a integrar esse projeto dentro, essa nova aplicação, esse novo módulo dentro do notariado. A autorização de viagem para menor é um módulo, também vai estar integrado ali, mas como ele vai ser feito dentro do ambiente aeroportuário, ele sai de dentro do ambiente cartorial, do ambiente das serventias, ele é muito complexo para nós, seja de desenvolvimento, seja de construção de um piloto. Então, ele vai exigir da gente um esforço muito grande. Quer dizer, não basta fazer a aplicação. Eu tenho que ter acesso ao ambiente do aeroporto para fazer os testes, para poder fazer funcionar. Então, a gente está assim, com uma programação bem acirrada, né? Além de correções, que inevitavelmente vêm, sugestões pontuais que a gente vai coletando aí ao longo do tempo. Então, a gente pede sempre assim, paciência, porque tudo isso é desenvolvimento, tudo isso é software, né? Tem custo, tem aí o seu prazo para a construção. Obrigado, Renato. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da doutora Karen Regina Henrique da Rosa, que é assessora jurídica do Colégio Notarial do Brasil, seção Rio Grande do Sul. Doutora Karen, professora Karen. Ela diz: boa noite, Hércules, Renato, Ricardo. Hércules, é visível a preocupação do provimento com relação à territorialidade para os atos notariais que envolvam transmissão de imóveis, de bens imóveis. Todavia, para os outros atos, diretivas antecipadas, pacto antinupcial, divórcio sem bens, não há uma regra específica. Na sua opinião, para estes atos eletrônicos, prevalece a regra do artigo 8º da Lei 8.935? Ainda, no caso de atos híbridos que tenham início presencial, você entende que aplica-se o artigo 8º da Lei 8.935? Se puderes falar um pouco sobre essas duas situações, eu agradeço. Abraços. Pergunta da Karen. Ótimo, eu agradeço a querida amiga Karen, admirável advogada e consultora de muitos, assim, de todos nós do Conselho, né, aqui do Distrito Federal e de várias seccionais e também Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. Admirável amiga Karen Rosa. Agradeço pela pergunta. E qual a minha leitura? Que a regra é do domicílio do requerente do ato ou domicílio. Então, assim, ela falou, diretiva antecipada de vontade. O domicílio onde situada esta pessoa que vai querer fazer essa escritura declaratória dizendo como será o tratamento dela no fim da vida. É isso. Essa é o domicílio. Pacto antinupcial no domicílio de um dos noivos, né? Divórcio no domicílio de um dos divorciandos. Isso, para mim, decorre propriamente da leitura do artigo 20 do provimento, né? O artigo 20 diz isso. Em caso de ato híbrido, eu entendo que não possa haver a liberdade
da territorialidade, né, levar para o artigo 8º, porque o ato híbrido ele não deixa de ser um ato eletrônico. Imagina que alguém seja vendedor de um imóvel e diga: eu, vendedor, estou assinando aqui essa escritura no papel. Aí vai ao cartório e assina no papel. Aí fala: mas o comprador e o imóvel estão situados em outro lugar. Ora, como é que eu vou deixar de observar a territorialidade? Porque a territorialidade tem que ser ou bem na situação do imóvel ou bem no domicílio do adquirente. Se eu inicio um ato físico de assinatura autográfica e nem o adquirente, nem o imóvel está aqui no Distrito Federal, eu não posso, porque as pessoas no primeiro momento disseram que todas viriam para o Distrito Federal para assinar, lá pelas tantas dizer: não, já iniciei o ato, ele é híbrido, agora eu vou aplicar o artigo 8º. Isso seria uma burla ao provimento 100. Então, o ato híbrido ele deve respeitar a territorialidade disposta nos artigos 19, 20 e 21. Essa é a minha respeitosa leitura e respeito quem entenda de forma diversa, mas me parece que, fazendo os exemplos, colocando os exemplos em prática, nós vamos levar ao absurdo de dizer que o provimento não seria aplicável em termos de limitação territorial. Essa limitação ela é importante, fundamental, para que a gente mantenha a existência das diversas unidades de serviço. Imagina, num primeiro momento, o cidadão de algum lugar onde a escritura é mais cara, ele pode até assim, ficar contente, supostamente, se ele pudesse levar a escritura eletrônica para outra unidade federativa. Mas logo ele vai ver que isso inviabiliza o tabelião da comunidade dele e ele vai ficar prejudicado em relação à consultoria jurídica do seu tabelião, do tabelião de sua comunidade. Logo, este provimento, de forma inteligente, evitando concorrência predatória, houve por bem limitar. Isso não é novidade, a limitação territorial em provimento do CNJ. Veja-se, por exemplo, o provimento 65, que trata da uso capião extrajudicial, em seu artigo 5º, dispondo que compete ao tabelião do município onde situado o bem uso capiendo a lavratura de ata notarial para uso capião. Então, assim, resumidamente, a interessantíssima pergunta da amiga Karen. Eu respondo: não houve essa previsão explícita, mas uma leitura sistemática. Repare que temos lá no artigo 26 do provimento que outros atos eletrônicos poderão ser praticados com a utilização do sistema e-notariado, observando-se as disposições gerais desse provimento. Está no artigo 26. E quando a gente verifica as disposições, a leitura é de que houve um prestígio para o domicílio do requerente, o domicílio do interessado. Então, eu diria que haveria, sim, uma limitação territorial também para estes atos, como diretiva antecipada de vontade, pacto antinupcial, as escrituras declaratórias e quejandos. Obrigado, Hércules. Eu vou pedir licença para o Eduardo. Tem outra pergunta do Eduardo, mas como está dentro desse assunto, tem mais a ver com esse assunto, eu vou fazer primeiro a pergunta da Júnia. A Júnia Bassan. Boa noite. Quando um outorgante quer outorgar uma procuração eletrônica, está viajando no exterior. Opa! O Eduardo me boicotou aqui. Está viajando. Está viajando no exterior e possui o domicílio eleitoral em um município no interior do Amazonas, onde só existe um único tabelionato de notas, e o tabelião diz que não está adaptado às novas tecnologias. O que fazer? Então, veja, o filho dele é no interior do Amazonas. Tá? Ele quer uma procuração eletrônica. E o tabelião não está disponível, não tem notariado, não conhece tecnologias, só tem a máquina de escrever aquela. Olha só, nós temos aqui algumas estratégias, né?
Qual é a solução para uma pessoa que está no exterior para outorgar poderes? Consulado brasileiro. Né? Primeiro ponto. Tem um plano B para essa inexistência? Tem o consulado brasileiro. Hércules, você não entende que seria possível outro tabelião? O nosso provimento, né, assim, o provimento 100 aí, o provimento que nós precisamos ler e cuidar de observar, ele diz basicamente o seguinte, com relação à procuração, parágrafo único do artigo 20. A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso. Hércules, não se trata de imóvel, ela diz o seguinte, está viajando, ela não fala se tem a ver com algum imóvel. Né? Se tivesse com imóvel, poderia ser domicílio do outorgante ou da situação do imóvel. Nesse caso, é domicílio do outorgante. Esse outorgante teria outro domicílio? Não. O que poderia aventar é depois pedir que o CNJ explicite para que dentro da mesma unidade federativa, nas hipóteses de não possibilidade de prática do ato eletrônico, que fosse autorizada a prática por qualquer tabelião daquele estado. Mas isso é estranho, porque vai corromper o provimento 100? Parece que não, por exemplo, no apostilamento. No apostilamento, o provimento 62 do CNJ, ele vai dizer o seguinte, é possível uma autoridade apostilante praticar o ato se uma autoridade apostilante que tenha registro civil praticar um ato de vocação de um tabelião de notas, se aquele tabelião de notas não puder ou não souber praticar o ato de apostila. Isso já tem no provimento 62. Quer dizer, a gente precisa verificar qual vai ser a atitude ótima. Eu disse, ir ao consulado não parece ser a atitude ótima. Outra, permitir, dentro da mesma unidade da federação, que haja a prática desse ato. Daí, não há competição predatória, pelo que não se desrespeita a finalidade, dentro do considerando lá desse provimento 100, nós temos, né? Repare só, considerando a necessidade de evitar concorrência predatória por serviços prestados remotamente que podem ofender a fé pública notarial. Eu não veria, aqui seria propriamente um atendimento com foco no cliente, e eu, então, assim, tendo a dizer que seria possível com a prova da não possibilidade. Aí o tabelião da situação aqui, do domicílio do cidadão, vai dizer, eu não certifico que não sou autoridade notarial. Daí a pessoa teria, pelo menos, como justificar algum tipo de possibilidade, desde que dentro da mesma unidade federativa. Repare que isso foi uma construção que eu tive que beber na fonte do provimento 62, eu tive que viajar, verificar se o consulado brasileiro lá fora poderia praticar o mesmo ato com a mesma eficiência, e aí verificar a ética do razoável. O que é razoável, o que é adequado, né, dentro desse cenário? Essa seria a minha resposta. Hércules, então, se eu entendi, o princípio da territorialidade, nesse caso, ele seria do município, do outorgante. Essa é a regra. Mas a flexibilização dessa regra seria a mesma da flexibilização para uma compra e venda. Ou seja, dentro do estado da federação do domicílio do outorgante. Desde que a regra do domicílio do município do outorgante fosse derrotada pela inviabilidade da prestação de serviço. Eu coloquei um requinte de respeito à territorialidade, dizendo que o único tabelião ele certifica a impossibilidade de prática do ato eletrônico. Sim, claro. Quando nós trabalhávamos aqui com o provimento 10, tá, teve uma circunstância em que não era admitido aquele ato pela minha serventia. Pois bem, eu conversei com um colega lá da localidade e disse para ele, olha,
Tu tens a facilidade? Não, não tenho. Até tenho, mas não uso. Bom, então ele abriu mão de uma prerrogativa dele. O usuário não pode ser penitenciado por isso. Então, eu acho que concordo perfeitamente. Nós temos mais uma pergunta, e antes de mais nada, daqui a um pouco eu vou falar sobre a nossa próxima live, né? Eu tenho que fazer o jabá aqui, o patrão tá cobrando, né? Agora, no dia 20, já teremos a próxima, já anuncio, e quero parabenizar, né, a nossa colega Tatiane Sander, que já fez a sua inscrição na próxima live do dia 20. Já estão abertas as inscrições. Eu também quero mandar um especial abraço para esse amigo José Roberto Teixeira de Oliveira, o meu amigo Zé. Esse rapaz foi meu aluno e hoje está tabelião. Vou ter que fazer um vale nele, tchê. Esse está bem, está bem. Plantador de soja e tal. Ele pergunta: boa noite, parabenizo a live. Esclarecedora e muito producente. Pergunto para ratificar o entendimento que parece cristalino, mas, de fato, residindo o adquirente em determinada unidade da federação e o imóvel estando localizado nesta mesma unidade, ele poderá optar por qualquer tabelião da unidade da federação em que ambos se encontrem, imóvel e adquirente, tá? Aplicando-se aí a regra de liberalidade dentro do Estado, artigo 8º da Lei 8.935. Exato? Pergunta de alguém que está buscando se inserir o mais rapidamente na nova sistemática. Abraço a todos. Hércules, beleza. Excelente pergunta do José Roberto. Trata-se aqui de uma regra muito específica, não porque é a regra do artigo 8º, que aí está liberado geral, porque o artigo 8º da 8935 diz basicamente o seguinte: o tabelião é de livre escolha independentemente do domicílio das partes ou da situação do imóvel. Não é disso que se trata. A gente não está falando do artigo 8º da 8935. A gente está falando do artigo 19, parágrafo 2º do provimento CNJ 100, que diz o seguinte: se o adquirente e o imóvel estiverem situados na mesma unidade federativa, no mesmo Estado-membro, aí então há uma regra específica que diz, em termos de territorialidade, as pessoas podem optar por qualquer tabelião de todo esse Estado-membro. Essa é uma regra que está no parágrafo 2º do artigo 19. Então, José Roberto, exatamente o que você diz aí na tua pergunta é a resposta. Pode escolher e liberou geral dentro da mesma unidade federativa. Isso é o parágrafo 2º do artigo 19 do provimento 100. Tá joia? Perfeito, Hércules, muito bom. Eu costumo dizer o seguinte: quando a Lei 8.935 vigorou, não tinha ato digital. Então, a gente precisa criar um marco, precisa construir um caminho, entendeu? A Lei 8.935, ela serve para atos físicos, porque ela foi feita sob o império de atos físicos. Atos digitais, vale o quê? Vale o provimento 100. Hoje é o que está valendo. Né? Pois bem, não temos mais perguntas. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos palestrantes que abrilhantaram essa nossa primeira live de uma série de 5 lives que a Fundação Enori vai ofertar nos próximos meses de julho e agosto. A nossa próxima live vai tratar do tema Boas Práticas para Serventias Extrajudiciais, Prevenção ao Covid-19. Nós teremos nessa live como participantes o Dr. João Pedro Lamana Paiva, registrador de imóveis da primeira zona de Porto Alegre e presidente da Noreg RS. Nós teremos o Dr. José Flávio Bueno Fischer, tabelião em Novo Hamburgo, conselheiro da União Internacional do Notariado Latino, o nosso Flávio Fischer, que foi presidente do CNB, seção RS, que foi presidente do CNB, Conselho Federal, tá? E que bom que Flávio Fischer esteja retornando à atividade classista, tá?
É uma experiência muito bem-vinda, né? Nós teremos também, participando dessa live, Sabrina Gomes Regra. Sabrina é consultora de gestão estratégica de cartórios da ITAB RS, né? E a moderadora será a doutora Denise Alban Scheibler, que é a presidente do Instituto de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. A Denise Alban, a nossa colega querida, que vai mediar essa turma toda no dia 20 de julho, uma segunda-feira, às 19 horas, na mesma modalidade de hoje. Tá? Para fazer a inscrição, basta acessar fundacãoenori.com.br. Tá? Nós estamos convocando a toda a comunidade jurídica para fazer parte deste grande movimento que é a educação à distância, a educação digital, que é o novo formato que vai transmitir conhecimento no mundo inteiro. Tá? E que bom que a Fundação Enori está integrada, e me emociono quando eu falo isso, porque eu sou um apaixonado por essa instituição. Fui vice-presidente do Lamana Paiva na gestão inicial, hoje sou presidente, e eu ansiava muito por esse momento. Saibam, Renato e Hércules, que vocês me deixaram muito feliz no dia de hoje, por vocês terem aderido a esse convite, por vocês terem estado aqui. Eu quero que vocês sigam com Deus, fiquem com Deus, vocês são pessoas que estão aqui no meu coração. E vocês, todos que estão nos assistindo, eu desejo que todos fiquem muito bem, boa noite e fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, felicidades, muita saúde, paz e boa imunidade. Exato. Grande abraço. Agradeço, sempre as ordens aqui. Felicidades.